Pessoal, então, voltando, né, o outro vídeo eu tive que parar por causa dos cachorros que estavam bloqueando, tá? Então vou começar de novo esse aqui, tá? Para não ficar perdido, tá? Então, primeiro, nós vamos calcular então quais são as forças de atrito, né? Então, nós vamos lá. Força de atrito é o coeficiente de atrito vezes o peso, né? Beleza. Então, a força de atrito vai ser o 0,4 vezes a massa, que é 1 vezes o 10. Tá? Então, a força de atrito, né, esse aqui, vai ser 4 newtons. Tá? Esse aqui é o estático. Tá? Esse aqui é o atrito estático. E estático é parado. Tá? Para movimentar esse bloco, nós temos que aplicar uma força maior que 4 newtons. Senão ele não vai andar. Tá? Bom, depois nós vamos calcular o atrito do objeto em movimento. Tá? Depois que o objeto começar a se movimentar, tá? Vai ter uma força de atrito que vai valer 3,5. Né? Então vamos de novo. Vou botar assim, ó, andando. Tá? Então, a força de atrito estático vale 4 newtons. Para o bloco se movimentar, eu preciso aplicar uma força maior que 4 newtons. Se eu aplicar uma força maior que 4 newtons, ele começa a se locomover. E aí aparece uma força de atrito oposta de 3,5. Tá? Então, olha só. Bom, se eu preciso de uma força maior que 4 newtons, esse cara aqui não, então a aceleração vale 0. Tá? Porque ele não vai, eu preciso de uma força maior que 4 newtons. Aqui, também, eu preciso de uma força maior que 4 newtons. Tá, professor, mas esse aqui é 4 newtons. Pois é, mas eu preciso de uma maior, sei lá, 4,1. Não importa. Então aqui a aceleração também é 0. Tá, professor, mas aqui é uma força de 3. Perdão, uma força de 6. Bom, então aqui o bloco está se mexendo, né? Ele passou do 4 newton, ele está se mexendo e apresenta uma força de 3,5 contrária. Bom, então a gente sabe que o somatório de todas as forças é massa vezes aceleração, não é isso? O somatório de todas as forças que agem no sistema. Então aqui a gente vai ter a força menos a força de atrito, né? É igual a massa vezes a aceleração. Tá, mas por que força menos a força de atrito? Bom, eu tenho uma força de 6 newton e a força de atrito ela se opõe ao movimento, por isso que é menos. E como ele está andando, vale 3,5. A massa é 1 e agora eu descubro a aceleração. Tá, mas por que eu estou usando 3,5 e não 4? Porque 4 é a força de atrito estático. Tá? Quando ele começa a se locomover, ele vai apresentar uma força oposta de 3,5. Aqui então vai ficar 2,5 é igual a 1 vezes A. Portanto, a aceleração vale 2,5 metros por segundo ao quadrado. Entenderam a ideia? Ó, para o objeto, para a caixa sair do lugar, eu preciso de uma força maior que 4 newtons. Então, na letra A, 2 newtons, ele não vai se mexer. Na letra B, 4 newtons, ele não vai se mexer. Ele está quase se mexendo, mas não vai se mexer. Na letra C,
6 newtons, sim, 6 newton é maior que 4, então ele começa a andar. E aí, conforme ele começa a andar, aparece uma força de 3,5 oposta ao movimento. Então a força é massa vezes aceleração. Então eu tenho a força que está sendo aplicada, que é 6, e a força de atrito, que é 3,5. Por que é negativa? Porque está em sentido oposto ao movimento. Tá? Então, se a força está vindo para a direita, 6 newtons, eu tenho uma força oposta, tá? De 3,5. Entenderam a ideia? Por isso que sai esse negativo aqui no meio. Tranquilo? Então, vamos para o próximo. Então, olha só. O coeficiente de atrito estático entre o bloco e a parede vertical mostrado na figura vale, então, o coeficiente de atrito estático vale 0,25. O bloco pesa 100 newtons. O menor valor da força para que o bloco permaneça em repouso é... Bom, então vamos lá. Só que a gente tem que lembrar que esse bloco está descendo, né? Ele está para baixo. Ok? Então, se o peso é para baixo, a gente precisa de uma força para cima, né? E a gente chama essa força oposta de força normal. Ok? Certo? Bom, e essa força normal também vai valer 100 newtons. Tá? Perdão. Tá? Então, vamos lá. Então, lembrando que a força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a força peso, que nesse caso vai ser a nossa força normal. Tá? A nossa força normal, que é o que a gente vai ter que descobrir agora, né? Tá? Como tem uma força de atrito, tá? Então, qual é a força de atrito? 100, né? Certo? Coeficiente 0,25 e a força normal. Tá? Então, 100 dividido por 0,25, isso aqui, se eu não me engano, vai dar 400 newtons. Tá? Tranquilo? Certo? Então, vamos repetir. Bom, eu sei que a força peso é para baixo e vale 100, né? 100 newtons. Eu preciso saber quanto vale essa força aqui. Tá? Tranquilo? Tá? Só um pequeno detalhe que eu me equivoquei. Aqui não é a força normal, né? É a força de atrito, porque se o bloco vai descer, a força de atrito é para cima. Então aqui é força atrito. Tá? E a força normal é essa aqui. Essa aqui é a força normal. Tá? Ela forma um ângulo de 90 graus com a superfície, tá? Tranquilo? Certo? Então, de novo, a força peso está para baixo, significa que a força de atrito está para cima aqui na superfície. E eu preciso saber qual é a força, né? Então, a força de atrito é a mesma que a força normal. Então, força de atrito vai ser igual a força peso, tá? Desculpa, não força normal. Uta. Então, se a força peso é 100 newtons, significa que a força de atrito é 100 newtons.
Por isso que eu usei o 100 aqui. Tá? E aí o coeficiente de atrito é 0,25, portanto 100 dividido por 0,25, 400 newtons, que é a letra D. Tá? Então assim a gente termina o conteúdo dessa aula. Tá? Peço desculpa que faltando 2 exercícios para o outro vídeo, os cachorros bloquearam, tá? Mas eu vou colocar os 2 vídeos à disposição de vocês. Tranquilo, pessoal? Então, até mais e boa semana.